Olá, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Marcela Worseman. A Marcela é nutricionista, tem pós-graduação em nutrição vegetariana, também nutrição esportiva, então trabalha muito bem nessas duas áreas. E a ideia hoje é conversar um pouco com você, Marcela, sobre os conceitos gerais da alimentação vegetariana, né? A gente tem muito aquela ideia de que a alimentação vegetariana ela é saudável, mas ela é saudável se ela for bem feita, né? Então, a ideia é tentar trazer um pouco os aspectos para aquela pessoa que está querendo largar um pouco a carne e partir para uma alimentação mais vegetariana ou vegana, ou o que quer que seja, né? Então, Ótimo, perfeito. primeiramente Obrigada pelo convite. te agradecer a disponibilidade e vamos lá então, né? Ótimo, vamos. Muito bom estar aqui e conversar sobre esse assunto. Vamos lá. Marcelo, a primeira coisa que eu queria que você nos falasse aí um pouco é diferenciar os tipos de vegetariano, porque na verdade o vegetariano não é uma coisa única, tem algumas pessoas, ela pode ser mais ou menos restrita dependendo da pessoa, né? Sim. Tem Então, algumas formas, né, de ser vegetariano, de algumas nomenclaturas, né, eu brinco assim. E para o profissional também é importante a gente saber essas nomenclaturas, até para conseguir direcionar a alimentação, né, o plano alimentar do paciente de acordo com aquilo que ele tem para ele, assim, que ele quer, o que ele está disposto ou não a consumir, né. Então, a gente parte do princípio que o vegetarianismo é um modelo alimentar que não consome nenhum tipo de carne, peixe, frango, então, realmente nenhum tipo. E aí, dentro do vegetarianismo, a gente tem o ovo lacto-vegetariano, que são as pessoas que consomem ovos e laticínios. A gente tem o ovo vegetariano, que é essa pessoa, ela consome ovos, mas não consome os laticínios. A gente tem os lacto-vegetarianos, que consomem lácteos, mas não consomem ovos. E aí a gente tem os veganos, que não consomem nenhum tipo de alimento de origem animal, né? Os veganos ou vegetarianos estritos, que a gente também chama. Então, essa pessoa, além das carnes, laticínios e ovos, também não vai consumir, por exemplo, gelatina, não vai consumir mel, não vai consumir, quando a gente pensa em suplemento, às vezes que a cápsula é de gelatina. Então, se tiver uma alternativa vegetal, normalmente esse paciente vai preferir, entendendo que o veganismo ele passa a ser um pouco mais que alimentação, né? Ele é uma filosofia, um estilo de vida, então engloba algumas outras coisas que saem um pouco da alimentação, mas acho que o papo aqui hoje, né, é entender essa base alimentar. do ponto de vista nutricional, o vegetariano estrito e o vegano seriam equivalentes, né? A É, diferença é que o vegano ele tem conceitos que vão além do aspecto nutricional. exatamente. Então, não vão ao circo, não veste couro, por exemplo. Então, esse tipo de coisa que vai além da alimentação. Ótimo. E aí, assim, sem ser radical naquela coisa de que, olha, um é tudo de bom, outro é tudo de ruim, porque obviamente que tudo tem o lado positivo e os problemas que podem estar envolvidos, né? Quando a gente fala em alimentação vegetariana, quer dizer, primeiro pensar no lado positivo disso, além da questão teórica, além da questão, vamos dizer, filosófica que está em Filosófica. volta, né? Mas qual é o benefício que você tem ao deixar de comer carne? A gente consegue entender, assim, quando a gente começa a pensar nos alimentos, além dos macronutrientes, né, carboidrato, proteína e gordura, e a gente pensa no pacote do alimento, o que vem junto com aquele alimento, a gente começa a entender um pouco melhor os benefícios também do vegetarianismo, sem olhar tanto como uma alimentação restrita, mas entender um pouco mais a abundância que ela nos fornece, né? Então, quando a gente pensa, a maioria das pessoas fala, então deixou de comer carne, deixou de comer proteína, né? Vai faltar proteína. Mas a proteína é um macronutriente que ela está presente em outros alimentos também. E aí o pacote da carne, além da proteína, que tem sem dúvida uma grande quantidade de proteína nas carnes, a gente tem uma quantidade maior de gordura saturada ali, colesterol, que vem dos alimentos apenas de origem animal. A gente tem, são uma fonte de proteína muito pobre em fibras, em compostos bioativos, antioxidantes. Então,
No vegetarianismo, quando você vai para as proteínas de origem vegetal, além da quantidade de proteína, que é menor, mas isso não é um problema, a gente só precisa fazer ajustes ao longo do dia para você bater a quantidade necessária de proteína, esse pacote ele vem justamente com uma baixa ingestão de gordura, com um aporte muito alto de fibras, né, de antioxidantes também, que tem benefícios e papéis muito importantes para a prevenção de doenças, promoção de saúde e energia, enfim, e diversos outros benefícios. Ótimo. Um dos aspectos que se fala muito contra a carne é o fato de ser uma alimentação que gera inflamação, né? O que é exatamente isso, essa alimentação anti-inflamatória? O que seria isso? A gente tem esses dois pontos, né? A gente tem o ponto da alimentação vegetal, ela ter compostos anti-inflamatórios justamente pela quantidade de antioxidantes que ela tem, né, e compostos bioativos. Então, ela tem esse papel positivo no corpo. Então, a gente aumenta o consumo desse tipo de alimento e a gente diminui o consumo, principalmente da gordura saturada, que a gente sabe que em grande quantidade, né, e a longo prazo, ela tem esse poder mais inflamatório. Então, muitas pessoas com algumas questões intestinais sentem uma grande diferença quando tira esse teor maior de gordura saturada, dá um descanso, digamos, ali para o intestino. Outras coisas que vêm com a carne, que ela pode ter esse papel, o animal se alimentou a vida inteira de uma ração que provavelmente foi com alimentos, né, transgênicos, e houve uso de antibióticos e algumas outras coisas, que isso também se acumula nos tecidos. Então, a gente tira essa carga e a gente ganha esse poder anti-inflamatório através, principalmente, de frutas, verduras e legumes, que são riquíssimos em antioxidantes. Tá, e eu diria que isso tudo está talvez mais associado à carne vermelha, mas também estaria associado a porco, a frango, galinha, peixe. Sim, alimentos com gordura saturada de forma geral, assim, né? Lógico que vai depender muito da quantidade, né? Pessoas que consomem uma menor quantidade fazem escolhas melhores. E às vezes, né, eu sou totalmente pró-vegetarianismo, veganismo, mas às vezes a pessoa que diminui a quantidade de carnes e aumenta a quantidade de verduras, frutas e legumes já tem também um ganho ali pensando nisso, né? Hoje a gente vive assim numa sociedade que preza o quanto mais proteína melhor, e as pessoas acabam comendo quantidades que elas não precisam. Exato. E com isso vem esse pacote todo. E aí deixam de lado coisas que seriam importantes, né, como as fibras, antioxidantes, etc., para dar espaço no prato, para pôr mais proteína, e aí com isso se aumenta o consumo de gordura saturada, colesterol e assim por diante. Tá. E qual é o benefício de você tirar o leite e depois de tirar o ovo da alimentação? Ele segue nesse caminho, né? São alimentos fontes de gordura. Lógico, quando a gente pensa em alguns laticínios, um leite desnatado, um iogurte desnatado, você tem um teor bem baixo ali de gordura, né? Então, não tem tanto essa influência. Mas, dependendo muito da pessoa, tem pessoas que sentem uma melhora muito grande na digestão, por exemplo, de tirar os laticínios. Algumas pessoas que têm algumas outras questões alérgicas ou respiratórias podem sentir alguns benefícios também retirando os laticínios e diminuindo, querendo ou não, a gordura a partir desses alimentos, né? E eu acho que o maior ganho, sem dúvida, é você abrir os horizontes para o reino vegetal, que isso é uma coisa que normalmente acontece. A maioria dos pacientes relata isso para mim. Nossa, antes eu comia 3, 4 verduras, legumes, era isso que eu conhecia, era isso que eu estava acostumado. Daí tirou do prato, né? As carnes, os ovos, queijos e derivados, começa a ter que repensar, senão fica realmente muito pobre, muito restrito. Então, esse leque de opções e com isso uma abundância aí de micronutrientes, antioxidantes, fibras, etc., e sabores diferentes também, acabam promovendo um ganho de saúde, né, na grande maioria dos casos, quando faz tudo direitinho. Ótimo, ótimo. Bom, você começou a falar um pouco da proteína, então a gente precisa começar justamente pela proteína, né?
Algumas das críticas que são feitas em relação à proteína de origem vegetal, críticas que eu falo assim, são fatores que, de alguma forma, precisam ser trabalhados para evitar uma deficiência, né? Uhum, Uma é de que a digestibilidade da proteína vegetal ela é menor do que a da proteína animal, né? Então, você aproveita mais a proteína animal do que a proteína vegetal na dieta. E a outra é de que a proteína animal ela seria uma proteína mais completa por conter todos os aminoácidos essenciais, né? uhum. Enquanto isso não está presente na maior parte dos alimentos de origem vegetal, né? Então, como conduzir, como você analisar a dieta especificamente em relação à proteína? Uhum. Então, vamos por partes, né? Eu acho que essa questão dos aminoácidos é super importante, que é uma dúvida que muita gente tem. Então, para quem não sabe, a gente precisa, existem aminoácidos essenciais que a gente precisa essencialmente consumir através da alimentação, né? Que nosso corpo não consegue produzir. Então, a gente realmente tem que ter uma alimentação balanceada para consumir todos esses aminoácidos e aí desempenhar o papel que precisa no nosso organismo. Enquanto nas carnes a gente tem um perfil desses aminoácidos essenciais equilibrado, nos alimentos de origem vegetal, a gente tem todos os aminoácidos essenciais, então não falta nenhum aminoácido essencial no reino vegetal, eles estão presentes em todos os alimentos, né, sem falta, porém as proporções não são iguais. Então, em alguns grupos, a gente tem, por exemplo, uma maior proporção de alguns aminoácidos, e vai no grupo dos cereais, a gente tem alguns aminoácidos específicos em maior quantidade, no grupo das leguminosas, outros em maior quantidade, e vice-versa. Então, esses alimentos, os grupos dos alimentos, eles se complementam para a gente ter um perfil bom de aminoácidos, não só o perfil, mas a quantidade também no final do dia, né? Por isso que a gente fala que o arroz e feijão é a combinação perfeita, né? O prato do brasileiro é excelente por causa disso, porque sim, nos feijões a gente tem alguns em maior, outros em menor quantidade, vice-versa no arroz, e eles se complementam. Então, a questão de aminoácidos, se a pessoa tem uma alimentação diversificada, se ela consome todos os grupos alimentares, né? Então, leguminosas, cereais, tubérculos, sementes, mesmo verduras, legumes, enfim, essa variedade e você bater calorias através dessa variedade, você vai conseguir consumir a quantidade necessária de aminoácidos num equilíbrio, né? Diferente de quem tira as carnes do prato, não repensa ali aquela composição do seu prato, continua na mesmice, às vezes aumenta desequilibradamente um alimento, um grupo de alimento e não aumenta outro, não adiciona outro, aí ela pode sim ter esse desequilíbrio, né, do perfil de aminoácidos. Então não é que vai faltar, ela não vai deixar, ela vai deixar de comer um aminoácido. Não necessariamente vai estar lá, mas talvez em menor quantidade do que deveria, né? Então é uma questão de diversidade e bater quantidade, a questão de aminoácidos. E a Vamos proteína? dizer, na hora que você tira a carne, você vai ter que comer mais vegetais. Então você vai ter essa possibilidade Exato. de E diversificação tem, também, é, né? e tem uma questão que é importante, assim, que talvez até a gente vai entrar lá mais na frente, que é a densidade calórica, né, dos alimentos. Então, você tira ali um pedaço de carne, que às vezes é desse tamanho, você não vai necessariamente colocar só isso aqui de feijão no lugar, né? O volume calórico é diferente, a densidade calórica, na verdade, a densidade de proteína é diferente. Então, você tem que aumentar a quantidade, sim, das coisas que você come, né, com proporção para realmente atingir tudo isso, tanto calorias quanto aminoácidos, macronutrientes de forma geral. E aí, quando a gente vai para a digestibilidade, tem alguns pontos, algumas coisas, realmente, a gente tem alguns compostos nas proteínas vegetais que podem facilitar a digestão, mas algumas técnicas minimizam isso e fazem com que a gente consiga digerir as proteínas, né? Então, deixar de molho os grãos, o próprio cozinhar já é uma coisa que melhora a biodisponibilidade das proteínas, a fermentação também, então a gente usa muitos alimentos fermentados numa alimentação de origem vegetal, então esse tipo de coisa melhora a digestibilidade das proteínas vegetais, né? Então, isso também não chega a ser um problema, de novo, se a pessoa faz tudo que ela precisa fazer, deixa o feijão de molho certinho, né? Come ali diversificado, existe
um mal entendido, talvez, assim, com essa parte da qualidade da proteína, porque a gente antes, até se fala hoje em dia, né, mas talvez não deveria tanto, da proteína de alto valor biológico, que a gente, para quem não sabe, a gente, né, usou-se o ovo como o parâmetro, assim, viu a composição nutricional do ovo e usou isso aqui como linha de corte, digamos, para estipular a qualidade da proteína, né, uma proteína de alto ou baixo valor biológico. Só que quando você faz uma análise de 1 para 1 só, você está minimizando justamente o que prega o veganismo, de você ter uma alimentação mais diversificada possível. Então, realmente, se eu for comparar ovo com feijão, ele pode sair ali em desvantagem, talvez, por conta de quantidade de proteína. Só que você não vai comer só isso no dia, né? Então, mas falta um aminoácido que no ovo tá, mas tudo bem, mas você vai comer o feijão com o arroz, você vai comer também uma outra leguminosa e você vai pôr uma semente junta. Então, a gente não está comparando, não faz muito sentido quando a gente quer justamente diversificar a alimentação, se a gente vai fazer uma comparação de um alimento em si, né? Então, eu acho que isso tranquiliza, talvez, a maioria das pessoas, né, que tem uma alimentação realmente diversificada. Ótimo. Quando se fala em recomendações diárias, na verdade, também é uma informação que é um pouco limitada, né? Porque não adianta não adianta você falar, preciso comer tantas gramas de proteína e pegar no café da manhã e comer aquilo e não comer mais o resto do dia, né? Então, você precisa distribuir isso nas refeições, dependendo das atividades e de outras coisas. Quando você fala dessa combinação de proteínas, você precisa de todos os aminoácidos espalhados ao longo da refeição, ou você pode comer um feijão no almoço e comer outro tipo de proteína no jantar? Você pode fazer essa divisão, assim, se precisar. Você não precisa necessariamente comer sempre esses alimentos juntos. Nosso corpo tem um pool de aminoácidos circulantes aí, então ele vai emprestando para um, para outro, vai fazendo umas combinações, assim. Então, não necessariamente, mas você precisa, ao longo do dia, ter todos os grupos ali. Né? A minha recomendação para os pacientes é fazer essa combinação sempre junta nas refeições por uma forma de garantir que a pessoa vai consumir, sabe? Então, vamos estruturar uma refeição. O que você precisa? Um grupo ali dos cereais, ou dos tubérculos, o grupo das leguminosas, da fruta, da semente. Então, com isso, a pessoa tem um guia que fica mais fácil dela montar refeições equilibradas. Mas eu falo também, tudo bem, se no almoço você não conseguiu, por algum motivo, consumir, você não colocou tudo a perder, né? Você vai fazendo bem feito as suas outras refeições, às vezes compensa numa outra, e as coisas vão se equilibrando, né? Não é um grande problema. Ótimo. E para fechar essa questão das proteínas, quando você fala numa dieta onívora, ou seja, que você come carnes e vegetais, as recomendações diárias de proteína variam entre 0,8 gramas por quilo até 1,2 gramas por quilo. Nos atletas, um pouco mais, de 1,5, 2, até 2,5, vai num limite aí de recomendação. Isso é válido também no caso da proteína vegetal, ou o fato de você talvez ter uma digestão que seja incompleta te exige ter uma quantidade maior de proteína? Não, a recomendação é a mesma, né? Vale para veganos ou vegetarianos ou onívoros. O que vai mudar é de onde vem essa proteína, né? Então, a fonte dela vai ser diferente, e se a pessoa consegue tolerar, eu acho que aí tá, às vezes, a pegadinha, né? Como a gente aumenta muito o volume das refeições, uma refeição vegetariana, vegana, justamente pela quantidade de fibras, nem sempre a pessoa dá conta de comer aquilo e naturalmente faz uma redução. E aí pode ser que ela não bata as recomendações, e aí a gente tem ferramentas para contornar, né? Então, procurar opções que sejam mais densamente proteicas, entrar com suplementos de proteína, fracionar mais as refeições ao longo do dia. Mas a recomendação, ela se mantém a mesma, para tanto veganos, vegetarianos e onívoros. Ótimo. Uma pessoa que eventualmente possa ter uma alimentação que talvez seja insuficiente de proteína, porque às vezes ela não consegue, essa coisa que você falou, tem que aumentar o volume, tem pessoas que às vezes não toleram uma quantidade maior,
eventualmente você vai considerar a suplementação alimentar, a suplementação de proteína, né? Nem Isso, todos os vegetarianos aceitam muito essa ideia, porque muitas vezes querem uma alimentação talvez mais natural, né? Mas existem opções de suplementos de proteicos de origem vegetal, né? isso. Queria que você me falasse um pouquinho sobre esses suplementos, as opções que existem, se tem Ótimo. diferença, principalmente soja, ervilha, né? Que talvez sejam os Isso. dois mais comuns. Hoje a gente tem várias opções aqui no Brasil, tanto de marcas quanto da matéria-prima, digamos, né? Então, a gente tem proteína de soja, de arroz, de ervilha, de semente de abóbora, de semente de girassol, combinações delas também, justamente pelo perfil de aminoácidos, né? Então, a gente tem muitas alternativas para quem quer consumir, para quem aceita, né, um suplemento proteico de origem vegetal. E eu normalmente encaminho, eu prescrevo, né, o tipo de proteína muito de acordo com a aceitação da pessoa. Às vezes muda um pouco a textura de um para o outro, então o de arroz às vezes é um pouco diferente da textura da de ervilha, que é diferente da de abóbora. A própria digestão, né, então algumas pessoas às vezes podem ter alguma intolerância e não se dá tão bem com a proteína de soja, outras com alguma outra. Então, eu vou muito montando esse quebra-cabeça do paciente, né? Mas todas são ótimas opções. Além da base, assim, né, da proteína vegetal, uma coisa que a gente precisa ficar atento e está cada vez melhor também é o resto da composição, né? Qual é o tipo de corante que vem ali, de adoçante? Então, mesmo os veganos que querem uma linha o mais natural possível, têm aceitado usar o suplemento de proteína justamente porque a indústria está melhorando cada vez mais, né? Então, hoje em dia, usando adoçantes, tirando os adoçantes artificiais, colocando aromatizantes naturais, né? Então tá usando o cacau de verdade. Às vezes é uma que quer dar uma corzinha, põe uma beterraba. Então a gente tem opções muito boas que a gente chama de clean label, né? Um rótulo limpo, seguindo bem esse caminho de o mais natural possível, mesmo sendo um suplemento. Ótimo. E assim, ainda até nessa linha que você comentou de produtos mais naturais, né? Ah, uma coisa que começou a aparecer no mercado, a parte histórico de produtos dietéticos sempre seguem um pouco nessa linha, né? De muitas vezes aparecer um produto novo querendo resolver um problema e aparece um outro, né? Um dos grandes exemplos disso é justamente da gordura trans, que inicialmente fala, não, uma gordura de origem vegetal, de melhor qualidade, e quando você vai ver tem uma série de pontos negativos, né? Em relação à proteína vegetal, se falou muito durante um tempo a carne vegetal, né? Então produtos que Imitam, simulam, que imitam a carne, né? E que teoricamente você vai falar, não, é um produto de origem vegetal, mas aí justamente você tem muita manipulação nesses produtos para dar uma aparência semelhante à carne, né? Então, queria que você me falasse um pouco sobre isso, até porque as pessoas falam, não, pô, isso é saudável ou não é saudável, o que, que a gente recomenda em relação a isso? tudo na nutrição eu brinco que depende, né, da frequência, da quantidade, da situação da pessoa de forma geral. Mas, qual que é a minha recomendação? Quanto mais natural você comer, melhor. Então, comer comida de verdade, o arroz, o feijão, verdura, legumes, as frutas. Mas eu entendo, e acho que tem um papel muito importante, né, esse tipo de alimento, para pessoas que querem deixar carne, mas tem aquela memória afetiva de alguns alimentos, né? Só que isso aí, a minha recomendação é que não entre no dia a dia da pessoa, ela seja uma exceção. Então você vai comer muito bem e daí deu uma vontade no fim de semana de comer um hambúrguer igual você comia, vai lá, compra o que imita carne, faz um hambúrguer assim. Mas isso não deve ser a base da sua alimentação. É um alimento, alguns, né, são ultraprocessados, mas também está surgindo uma linha de congelados, por exemplo, que indo para o outro lado, que ele quer imitar o formato, por exemplo, do hambúrguer, mas não quer imitar o gosto. Então, ele é um hambúrguer de grão de bico, um hambúrguer de feijão, um hambúrguer de cogumelos. Então, ele tem menos ingredientes artificiais, menos aromatizantes, corantes, etc.
tem uma composição parecida com se você fizesse na sua casa. Se você fosse processar o grão de bico, colocar um temperinho, modelar, então facilita, né, o dia a dia. Então é uma forma prática, mas ainda assim, se você tem a oportunidade de fazer em casa, do zero é sempre a melhor opção. Ótimo. Saindo da proteína, a deficiência nutricional mais comum que a gente tem na população em geral é a deficiência de ferro, mais comum ainda em mulheres devido às perdas que tem com menstruação, mas acontece também no homem, né? Nos vegetarianos isso é uma preocupação, primeiro porque a carne é uma fonte importante de ferro, né? E mais uma vez, na mesma linha, se fala que o ferro de origem animal ele teria uma melhor absorvibilidade do que o ferro vegetal. E aí, o que a gente precisa pensar em relação à deficiência de ferro ou como evitar essa deficiência no vegetariano? Sim. Isso é uma realidade, né? A gente tem 2 tipos de ferro, o ferro M, que está nas carnes, e o ferro não M, que é o ferro vegetal, que está nos alimentos de origem vegetal. E esse ferro vegetal, não M, ele tem sim uma menor absorção do que o ferro de origem animal. Porém, ele está em uma quantidade muito maior presente na nossa alimentação, mesmo dos onívoros, do que o ferro de origem animal. Então, quando a gente faz continha de balanço, assim, de ingestão, grande parte da ingestão de ferro, ela vem dos de origem vegetal. Então, isso compensa um pouco a biodisponibilidade, a absorção, na verdade, do ferro. Onde estão alguns problemas, né? De novo, a gente vai para o problema do volume, muitas vezes, que a pessoa precisa comer bastante, né? E isso é uma coisa que é engraçado no consultório, né? Eu mando o plano alimentar, a pessoa fala, Marcela, é muita comida, não, né? Eu vou engordar ou não vou dar conta de comer. Só que se a gente não tem esse volume, muitas vezes a gente não bate ferro, não bate cálcio, não bate proteína também, né? Então tem que mudar um pouco o paradigma ali, talvez o padrão, né, de volume, né, de olho, assim. Então, sim, a gente tem essa absorção menor do ferro vegetal, porém ele está em maior quantidade presente na alimentação, mas muitas vezes, por um volume menor, acaba consumindo menos. O que a gente precisa fazer? Colocar leguminosas, principalmente, as sementes também são boas fontes de ferro vegetal, alguns vegetais também, eles colaboram, e ficar de olho nos exames, né? É bastante comum as pacientes, realmente mulheres, terem um ferro, uma ferritina mais baixa. Alguns homens, né, principalmente praticantes de atividade física de alta intensidade, às vezes a gente vê um pouquinho de um ferro mais baixo também. E aí entrar com a suplementação se a pessoa realmente não está dando conta de ou comer ou absorver os de origem vegetal. Então, é um ponto de atenção do veganismo, porém não é um impeditivo. A gente tem formas de contornar, só tem que acompanhar mesmo. Legal. E aí vale considerar também que o ferro vegetal, ele seria mais sensível à preparação do alimento, né? Então você pega, por exemplo, um brócolis cru, ele tem bastante ferro, mas o brócolis já mais cozido, ele vai ter uma perda importante desse nutriente, né? Isso que, de novo, a variedade também de como você consome os alimentos também é importante, né? Então, ter pessoas que só consomem os vegetais cozidos, eu falo, dá uma chance para os vegetais crus também, né? É importante a gente ter essa variedade, porque acaba conseguindo manter alguns nutrientes mais. E, por outro lado, ao contrário, também, por exemplo, o cálcio no espinafre, né? Quando eu abafo ou cozinho, aqueço o espinafre, eu tiro ali os fatores antinutricionais e consigo aproveitar melhor os benefícios também. Então, acho que a chave, assim, é realmente a diversidade de grupos e formas de consumo dos alimentos de origem vegetal. Ótimo. Bom, você falou do cálcio, então vamos para o cálcio agora, né? Quer dizer, é polêmico também. O cálcio, vamos dizer, eu diria que o problema maior do cálcio é no caso dos vegetarianos estritos, né? O cálcio está muito presente no leite e seus derivados, né? Então, para o ovo vegetariano, ovo lacto vegetariano, isso não é mais fácil mesmo bater. O lacto vegetariano não é tanto um problema, né?
Mas os vegetarianos estritos, ou aqueles que não comem leite, não consomem leites e seus derivados, é uma preocupação? Como é que você trabalha em cima disso? Sim, é um ponto de atenção também, e maior do que ferro, na verdade. Então é mais fácil a gente bater o ferro do que bater o cálcio através de alimentos apenas, né? Sem falar de suplemento. E, de novo, eu acho que o que eu vejo é que o volume muitas vezes é um impeditivo, né? Então, onde está o cálcio de origem vegetal? Ele está em muitos verdes escuros, né? Nas crucíferas também, bem importantes, em muitas sementes, alguns grãos, então o grão de bico, a soja também tem são boas fontes de cálcio. Algumas sementes em especial, então, por exemplo, o gergelim é uma excelente fonte de cálcio vegetal, a amêndoa é uma boa fonte de cálcio vegetal também. Alguns alimentos de origem vegetal preparados, então o tofu, que as pessoas chamam de queijo de soja, ele tem um processo ali de coagulação que usa o cálcio como ferramenta ali, como matéria-prima para isso, como agente. Então, aumenta o teor de cálcio no tofu também. Os leites vegetais, hoje em dia, eles são uma grande ferramenta para a gente bater o cálcio. Então, que nem o das proteínas a gente estava falando, então os leites, eles estão cada vez em maior quantidade, vegetais, né, em maior quantidade no mercado, e as empresas começaram a enriquecer esses leites. Antes não tinha tanto enriquecimento, hoje em dia tem adição de cálcio. Então, algumas marcas a gente bate em um copo metade da recomendação diária do cálcio. Então, aquela pessoa que está acostumada a tomar um café com leite de manhã, muitas vezes ali metade a gente já conseguiu, o resto ao longo do dia é fácil, né? Mas uma continha assim, bem por cima, sendo muito assim, abrangente, consumir mais ou menos de 6 a 8 porções desses alimentos que eu falei aqui. Então, o que seria de manhã? Então, tomar um copo de leite, colocar umas sementes na sua fruta. No almoço, entrar com grão de bico, um verde escuro. No jantar, um tofu. Fazer um molho, às vezes, com tahine, que também tem ali um cálcio. Então, mais ou menos, assim, lógico, varia às vezes o que é a porção de cada pessoa, quando a gente pensa no plano alimentar, mas uma média, assim, chutando, já que eu estou falando para muita gente, né, diferente do consultório, mas seguindo mais ou menos isso, a gente tende a bater a recomendação diária de cálcio. E quando não bate, a gente pode entrar com uma suplementação complementar, uma quantidade pequena realmente, mas sempre tentando usar a alimentação como base. Ótimo. Esses produtos enriquecidos com cálcio, o cálcio ele tem alguma origem determinada, animal, vegetal? De onde vem isso? Existem o cálcio de algas, existem cálcios que não são de origem animal, ou seja, não vem dos laticínios, né? Então, alguns colocam a origem, nem todos, né? Então, muitas vezes a gente pode consultar o SAC, né? Se a pessoa quiser garantir. Antes a gente tinha, os veganos, eu falo, muitos alimentos eram enriquecidos com vitamina D, mas era vitamina D3 de origem animal. E aí as empresas foram reformulando, porque realmente não faz sentido eu ter um produto vegano e adicionar uma vitamina de origem animal. Então, normalmente elas vão caminhando por esse lado, assim. Mas é sempre interessante consultar o SAC quando necessário, quando não estiver escrito ali. Ótimo. Um outro ponto de atenção aí para a dieta vegetariana é as vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina B12, né? Queria que você me falasse um pouquinho o que é a vitamina B12, qual que é a importância dela e como é que o vegetariano consegue obter essa vitamina. A vitamina B12, ela tem duas principais importâncias, digamos assim, para a gente, que é na síntese, né, tanto de células sanguíneas e de energia assim, para a gente, e também em função cognitiva, né, foco, memória, atenção. Então, é essencial para a saúde, principalmente para a longevidade, né, a vitamina B12. E ela não está presente nos alimentos de origem vegetal, mas ela não é sintetizada pelos animais, ela é sintetizada por micro-organismos. E muitas vezes os animais, muitas vezes não, mas praticamente sempre, são suplementados com vitamina B12 e vivem em meios
mais sujos do que a gente, né? Ou seja, nossos antepassados, quando comiam talvez alguma coisa da terra que não lavava, com o cloro, enfim, não fazia toda a higienização, provavelmente eles tinham mais acesso a B12 do que a gente, né? Mas obviamente a gente sabe que é importante lavar também, não é para comer nada não lavado por causa da vitamina B12, mas os animais vivem no meio que tem ali mais contato, e eles são suplementados muitas vezes, e aí essa B12 fica estocada, né, nos tecidos, e quando a gente consome alimento de origem animal, principalmente carne, você acaba consumindo também essa vitamina B12. Mas a vitamina B12, ela tem grandes questões de absorção, né? Então, é como se ela passasse por muitas etapas de absorção, precisasse de alguns fatores específicos que, às vezes, a pessoa pode ter isso comprometido. Então, seja por a idade, né? Então, quanto mais velha a gente vai ficando, às vezes vai diminuindo ali o fator intrínseco, que prejudica a absorção da vitamina B12, ou toma medicamentos, principalmente de estômago, tudo mais, acaba prejudicando a absorção da vitamina B12. Então, a deficiência da vitamina B12, ela é maior em veganos, sem dúvida, mas ela não é exclusiva de veganos, e a gente acaba vendo muitos onívoros com a B12 reduzida também. E ela não está, então, presente nos alimentos de origem vegetal. Até tem, assim, alimentos fermentados, cogumelos, tem um pouquinho de B12, mas a quantidade é muito pequena e a gente não consegue aproveitar, não é um tipo de B12 que a gente consegue realmente usar. Então, veganos, em algum momento da vida, vão precisar suplementar B12, né? Tem uns que falam, não, tem um estudo que fala que a partir de sei lá quanto tempo que começa a cair, não, porque a minha vizinha ficou bem de B12. Não tem essa, virou vegano, vamos fazer exame, vamos ver como é que tá, e já começar a entender como é que vai ser essa suplementação. A dose, obviamente, ela vai variar de pessoa para pessoa, justamente pela absorção daquela pessoa, como é que ela consegue aproveitar essa suplementação, mas o que a gente tem que fazer no veganismo é entender a dose de manutenção daquela pessoa e provavelmente seguir aí a longo prazo com isso, né? Alguns alimentos vegetais industrializados são enriquecidos com vitamina B12. E essa vitamina, qual que é a origem dela? Ela é sintética. Sintético, tá? Não tem origem. Não é animal, mas a quantidade normalmente é muito pequena. Então também não faz tanta diferença, né? Eu brinco, às vezes eu conto isso no consultório. Eu tenho 3 pacientes de todos que eu atendo, e assim, hoje em dia 90% dos meus pacientes são veganos. Eu tenho 3 que eu sei o nome, tô vendo a carinha assim na minha frente, que são veganos há muito tempo e não precisam suplementar, apenas consumindo esses alimentos enriquecidos. Mas por alguma questão que eles absorvem muito bem. Todos os outros a gente suplementa. Então, seria talvez o primeiro suplemento a se pensar no vegetariano vegano. Sim. E até, assim, né, falando bem de forma generalizada, se uma pessoa quer fazer a transição para o veganismo e não tem condição de passar uma consulta, seja com nutricionista, com um médico, não consegue fazer exames, então, antes de pensar em um monte de coisa que tem que comprar, fazer, talvez garantir aí uma suplementação mínima de vitamina B12 até conseguir fazer exames, né? Ela, obviamente, ela não cai de uma hora para outra, é um processo, mas a gente não quer arriscar, porque depois que ela cai, né, você já pode ter sintomas, dependendo ali daquela quantidade, e até a gente conseguir subir isso de novo e fazer essa manutenção, às vezes você já perdeu um tempo ali. Então, esse é o principal ponto de atenção e não tem muita escapatória, é suplemento na maioria das vezes. Mas eu também brinco que, se a gente for pensar como a B12 chega nos onívoros, é através da suplementação do animal. A gente só está tirando um elo da cadeia ali. Então, em vez de suplementar o animal e comer o animal, suplementa a pessoa direto com a vitamina B12. Então, nada muito diferentão, assim, é básico. Sim, é contornável, vamos dizer assim. Exato, é possível. Tá certo. Bom, então assim, só para finalizar aqui, você deve receber muitas pacientes no seu consultório que são onívoros e que querem migrar para uma dieta vegetariana, né? E que às vezes querem uma orientação nesse sentido. Acho que a gente tem que pensar isso de 2 aspectos. Primeiro, no aspecto fisiológico, de funcionamento do trato gastrointestinal, e outro do aspecto mental, né? Quer dizer,
adaptação a essa dieta. Eu até usaria isso como um exemplo, uma coisa que não tem muito a ver com a nutrição, mas teve há pouco tempo uma mudança, vamos dizer, de calçados esportivos, que começou a se propor usar calçados que se chamavam minimalistas, né, que imitavam você correndo descalço. Qual que era o motivo para isso? É que muitos quenianos e africanos estavam tendo melhores resultados correndo descalços, né? O que se viu tudo bem, esses profissionais que faziam isso, eles corriam descalço desde que eles nasceram, né? Quer dizer, quando você pega uma pessoa que nunca correu descalço e coloca um calçado desses, ele tem um risco muito aumentado de lesão, né? Por que é que eu estou falando isso? Porque quando você pega uma pessoa que comeu carne a vida inteira, o trato gastrointestinal dele está preparado para receber aquela alimentação, né? Uhum. Essa mudança para alimentação sem carne, ou até sem nenhum produto de origem animal, ela precisa de alguma adaptação ou ela pode ser feita de uma forma abrupta? Depende, que nem eu brinquei, tudo na nutrição depende, porque cada um é um, né? Existem pessoas que às vezes assistem um documentário de animal, chegou no meu consultório e falou, não como mais, do dia para a noite, decidi que não como mais. Tudo bem, vou lá ajustar. E daí tem gente que fala, eu tô com vontade de reduzir, daí tira a carne vermelha, depois tira o frango, o peixe e assim por diante. Então, não existe uma receita de bolo para fazer a transição para o veganismo, mas eu acho que assim como qualquer nova, né, construção de novo hábito, o gradual faz sentido para você entender o que funciona para você, o que você gosta, como é que você reage, como é que você encaixa aquilo na sua rotina. Então, eu acho que aos pouquinhos é bom, né? E aí, quando a gente pensa no trato gastrointestinal, sentir desconfortos, né, quando você migra para uma alimentação vegetal, é bem comum. Porque você está aumentando, sim. Primeiro que você muda totalmente o padrão da alimentação e com isso você tem mudança também na sua microbiota, no processo de digestão e etc. E você aumenta muito a quantidade de fibras. E fibras fermentam mais o nosso intestino, né? Então, natural que você sinta desconforto. O que não é natural? Esse desconforto persistir, esse desconforto ele ser muito importante, né? Então, não tenho só gases, mas eu tenho muita distensão abdominal e eu tenho dor, e daí impactou na consistência das fezes, na frequência do banheiro, enfim, na digestão. Então, assim, são muitas coisas, isso não é normal. Então, a gente tem que entender que ponto que é, então, o que é, o que a gente consegue contornar. Às vezes, os desconfortos, no começo, a gente fala, então vamos diminuir a quantidade, vamos entender a sua tolerância, vamos, às vezes, entrar com um fitoterápico, com um chá, vamos ver se você está deixando de molho direito, sabe? Então, a gente vai fazendo alguns pequenos ajustes para ver como essa pessoa fica, né? Se realmente, mesmo com tudo isso, não melhorar, vale uma investigação um pouquinho maior, às vezes tem algum tipo de intolerância, sensibilidade, e se melhorar, a gente entende que teve essa adaptação, né? Então, meio que reestruturou a população ali, né, a microbiota, e está conseguindo lidar com esse tipo de nutriente, com esse perfil diferente de nutrientes que está entrando. Então, não tem uma receita de bolo, mas tem caminhos possíveis que a gente consegue fazer para ajudar e adaptar, principalmente nos desconfortos. Toda a questão que eu falei também de saciedade é muito diferente com uma alimentação de origem vegetal. Então, são muitos pontos, às vezes, para a pessoa se adaptar. A questão social também, querendo ou não é todo lugar que está preparado para receber um vegano, que tem opção. Então, são muitos pontos que, às vezes, a pessoa enfrenta, né, e torna talvez um pouquinho mais difícil essa transição, mas estou aqui para falar que é possível, né, que a gente sempre tem ferramentas para contornar, jeitos ali para conseguir fazer a coisa acontecer e dar certo. Ótimo. Existem uma das condições, vamos dizer, gastrointestinais mais comuns na população em geral, é a síndrome do intestino irritável, né? Que é uma condição que afeta uma quantidade bastante considerável da população e que está associada a desconfortos abdominais, justamente associados a alimentos
de alta fermentação. Fermentação, né? Você tem experiência com pacientes que sejam vegetarianos ou veganos com síndrome do intestino irritável, e se a alimentação vegetariana ela pode ser até positiva em alguns casos nesses quadros? Sim, eu tenho alguns pacientes que têm síndrome do intestino irritável, já tive que aplicar algumas vezes um protocolo low FODMAPs também, que é um desafio na alimentação vegana, né? Porque quase tudo tem fibra, quase tudo fermenta, então é difícil, mas não é impossível. E com paciência e tentativa e erro, a gente consegue ajustar. Então, é possível, sim, ser vegano, vegetariano, com síndrome do intestino irritável. Tem que entender a tolerância de cada um, que também é muito particular, né? Para alguns pacientes, alguma coisa cai bem, outra não. Entender, muitas vezes eu trabalho muito com a tolerância de volume, realmente. Então, essa pessoa, ela lida bem com uma concha de feijão, mas ela comer 2, 3... aquilo lá vai desencadear ali os sintomas dela. Então, tá bom. Então, a gente tem que trabalhar com isso aqui que é possível e achar outras formas de bater a proteína, ou seja lá que outro nutriente for. É um processo que demanda paciência, né? Sempre que eu vou tratar intestino com alguém, eu falo, olha, é chato, né? Tem que ter paciência e dedicação, mas é possível. Então, se você quer realmente seguir nesse caminho, vamos fazer direitinho, entrar muitas vezes com suplementação que pode ajudar também, mas é muito particular, assim, né? As leguminosas, ela tem esse histórico de que acaba dando mais desconforto pela característica mesmo do alimento, e é a nossa fonte de proteína, né? Então, isso pode ser um problema se a pessoa não tem orientação e se sente mal com as leguminosas, simplesmente tira e não revê aí a alimentação. Vai faltar proteína, vai faltar os outros nutrientes também. Então, é possível, porém com orientação, né? Nesses casos é bem importante a orientação de um nutricionista. Ótimo. E do ponto de vista psicológico, né, de saúde, vamos dizer, de aceitação até dessa nova rotina, você vê uma melhor resposta naquelas pessoas que vão gradativamente tirando os produtos de origem animal, que vão diminuindo a frequência de consumo, vão tirando um alimento ou outro, ou naquela pessoa que fala, não, olha, quero ser vegano, então ontem comia um churrasco quase toda semana e de repente paro tudo, né? Isso é muito particular, muitas vezes pelos motivos assim que a pessoa leva a ser vegano, porque a pessoa pode ser vegana pelos animais, pelo planeta, por um ponto de saúde, enfim. Então, o gradativo normalmente é melhor, porque a pessoa vai descobrindo alternativas, sabe? Então, deixa eu testar aqui o que eu coloco no lugar do queijo. Eu ainda como queijo, mas eu quero ver o que dá para fazer um sanduíche, como é que dá para eu substituir o ovo no café da manhã. Então, ela vai testando, mas sem aquela pressão de que ela não pode comer aquilo que ela estava acostumada. Então, por esse lado, isso é interessante, né? Eu acho que é interessante para isso. Mas alguns pacientes que estão nesse processo e estão no veganismo pelos animais se sentem culpados com isso, sabe? Eles falam, puxa, eu não consigo dar esse passo de realmente largar o alimento e eu não consigo parar de pensar no bicho que está lá, sofrendo e tudo mais. Então, às vezes, é uma libertação quando ela consegue realmente fazer a transição para o veganismo completo. Ela, nossa, eu não estou mais colaborando com isso. Ok, agora a gente vai lidar ali com as relações sociais que também acontecem, né? Então, depende muito da rede de apoio da pessoa, dos familiares, dos conhecidos. Tem gente que abraça pra caramba, né? Então, a mãe, por mais que não seja vegana, vegetariana, o filho não mora junto, mas vai visitar no fim de semana, ela faz um prato diferente, ela pesquisa, ela cozinha, ela compra. E tem outros que se sentem super excluídos dos eventos de família, dos eventos sociais. Tem o caso, por exemplo, de paciente que fala que o marido nunca aceitou, ela não come mais carne, e ele fica fazendo piadinha, brincando, e aquilo vai mexendo com a pessoa. Então, depende, às vezes, muito mais dos outros do que a pessoa em si, né? Ou, lógico, dela, como lidar com aquilo, mas uma falta de entendimento, assim, dos outros, de acolhimento, né? Depende muito de onde a pessoa mora também. Eu moro aqui em São Paulo, a gente tem muito restaurante vegano em São Paulo, mesmo os restaurantes não veganos, quase todos têm algum tipo de opção. Então, é muito fácil você se virar socialmente com os amigos. Vamos comer uma pizza? Vamos, chega lá, tem opção vegana em São Paulo.
Em cidades menores, nem tanto, né? Então, às vezes você tem que mudar um pouco a sua relação com aquele momento. Então, você não está indo necessariamente naquele lugar comer, você está indo confraternizar. Então, talvez você vai comer em casa, não vai com tanta fome, vai comer uma coisinha menor ali naquele restaurante, mas vai ficar com a turma, conversar, confraternizar. Então, a pessoa tem que saber também como lidar com isso, né? Acho que é tudo uma construção também. Ótimo. Marcelo, legal, acho que era um pouco essa discussão que a gente queria ter, quer dizer, a ideia é o quê? É fugir um pouco, quer dizer, existe essa discussão mais filosófica da dieta vegetariana, que aí é uma questão que foge da nutrição, né? Particular de cada um, né? Exato, particular de cada um, e a gente tem que respeitar a decisão de cada um, mas a ideia aqui era trazer essa visão de que, de fato, quer dizer, a alimentação vegetariana, vegana, ela é possível de ser saudável e, mais do que isso, ela pode ser mais saudável, normalmente ela é mais saudável do que a alimentação que você tinha previamente, né? Que existem, de fato, pontos aí de preocupação e que esses pontos de atenção têm como ser contornados. Ou seja, talvez se eu fosse tirar uma mensagem dessa conversa, é que sim, o vegetariano pode ser saudável, quer dizer, a dieta é mais restritiva, ela está restringindo certos nutrientes, então tem que ter, o que muda é que você tem que ter cuidados a mais e talvez uma atenção nutricional, um acompanhamento nutricional maior, não ficar fazendo isso só por conta própria, quando possível, né? Exato, para ter segurança no processo e que esse processo seja duradouro, né? Normalmente é isso que a pessoa quer, é uma decisão para a vida aí, então vamos fazer bem feito. Ótimo, obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade, espero contar com você aí em outras discussões. Ótimo, foi um prazer, até a próxima.